Beleza, gente, bom dia. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer é terminar o que a gente estava fazendo na aula passada, que é basicamente a conclusão daquele teorema lá do Friendship Theorem, né? É o teorema que fala que, bem, um grafo é simples e finito, cada par de vértices possui precisamente um único vizinho comum, então tem um vértice que é adjacente a todo mundo. A gente terminou a aula passada falando sobre esse teorema, eu comentei que a demonstração dele tem duas partes, uma delas é combinatória e a outra delas usa autovalores. Eu acho que eu vou discutir um pouco todas as duas hoje, mas antes, na verdade, eu quero rever esse exercício 4.13 que eu deixei para vocês no meio que mais para perto do final da aula passada, e que eu acho que é um exercício interessantíssimo, tá? É um exercício que eu quero que vocês prestem atenção. Tá? Então, lembra que isso aqui foi depois que a gente falou de ciclos e cortes, etc., a gente fez essa discussão sobre essa conjectura chamada Cycle Double Cover Conjecture, né? Feita por Sekeres e Seymour. E essa conjectura fala, bem, ela basicamente propõe que para todo grafo que não tenha uma ponte, né? Então, cadê? Se toda aresta de um grafo pertence a pelo menos um ciclo. Dizer que toda aresta pertence a pelo menos um ciclo é dizer que o meu grafo não é da seguinte forma, né? Porque, obviamente, esse é o tipo de aresta em um grafo que não pertence a um ciclo, pontes. A gente também chama elas de pontes, né? Arestas cuja remoção desconecta o grafo, né? Então, isso aqui não existe nessa situação, e o meu grafo é tal que toda aresta pertence a pelo menos um ciclo. Então, essa conjectura fala que eu consigo escolher ciclos, possivelmente com repetição, de modo que cada aresta do grafo vai pertencer a precisamente dois desses ciclos. Tá? Esse exercício 4.13 é uma, digamos assim, tentativa de resolver essa conjectura. Ela, obviamente, não resolve, a conjectura ainda está em aberto, mas ela restringe o conjunto dos possíveis contra-exemplos para essa conjectura. Tá? Isso é uma coisa muito comum em teoria dos grafos. Você está tentando resolver um problema, você começa, né, tentando mostrar que é sempre possível fazer alguma coisa, ou que certos grafos satisfazem tal propriedade, você assume que isso é falso, considera, olha, aí fala assim, então isso é falso. Aí coloca dentro da sua sacolinha lá todos os contra-exemplos. E dentre eles, você pode escolher um que é maximal, minimal, menor possível, etc. E uma das maneiras de você conseguir demonstrar é pegar aquele exemplo que é, por exemplo, o menor possível e achar um que é menor ainda. Em teoria dos grafos, os grafos são finitos para baixo, né? Eu digo assim, você não pode remover vértices indefinidamente. Então, se você consegue achar um contra-exemplo que você pegou lá da sua sacola, dizendo assim, esse é o menor de todos, e você, a partir dele, constrói um menor ainda, isso é uma contradição, tá? Porque você não pode repetir esse processo indefinidamente. Beleza? Então, esse exercício, basicamente, ele segue né, ele propõe uma estratégia parecida. Ele fala que qualquer contra-exemplo para Cycle Double Cover Conjecture, ou seja, qualquer grafo em que todas as arestas pertencem a pelo menos um ciclo, uh, em todas as arestas pertencem a pelo menos um ciclo, não é possível cobrir todas as arestas com exatamente dois ciclos. E é o menor possível, tem uma quantidade mínima de arestas. Qualquer grafo que é um contra-exemplo para Cycle Double Cover Conjecture com uma quantidade mínima de arestas precisa ser tal que o grau de todos os vértices é 3 e não é possível colorir as arestas com 3 cores, de modo que as arestas incidentes a cada vértice tenham cores diferentes. Tá? Vamos ver por que isso é verdadeiro. Então, a primeira coisa é mostrar que se... Então, o que é que eu quero mostrar aqui agora? Eu tenho G, toda aresta de G está em ciclo, tá? Não há cycle double cover,
em G. G é o menor possível, satisfazendo essas duas coisas. Menor no sentido da quantidade de arestas, tá? Então, o que eu quero mostrar agora é que G não possui vértice de grau 2. Né? Qual que é a lógica aqui? Imagina que eu tenho o meu G. Imagina que esse cara daqui é um vértice de grau 2. Tá? Então aqui o resto do meu gráfico. Pá, 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 pá. O que é que eu posso fazer aqui agora? Como que eu consigo achar um grafo G olhando para esse? Esse aqui agora é o meu G, né? Como que eu consigo achar, como que eu conseguiria achar um outro grafo com menos arestas, em que toda aresta está em um ciclo e que para esse gráfico também não há um cycle double cover? Você pode contrair aquelas duas arestas como uma. Oi? Eu falei contrair as duas arestas como uma só. Exato. Então a ideia é que você vai chegar aqui e vai fazer isso, né? Então, ó, tem um comentário aqui no chat que é se os vizinhos deles não são vizinhos entre si, é exatamente isso que eu posso fazer. Então, de fato, vamos supor que eles não são vizinhos, e a gente discute já o caso em que eles são depois. É isso que acontece, né? Eu acabei de fazer essa substituição, troquei duas arestas por uma. Eu tinha duas arestas, troquei por uma, tá? E o que acontece aqui é o seguinte, esse grafo tem menos arestas, toda aresta pertence a pelo menos um ciclo. Por quê? Como é que eu sei que essa aresta nova pertence a um ciclo? Porque eu sei que ambas essas duas que estavam aqui também pertenciam. Tá? Então, qualquer ciclo que passava por essas duas, eu posso trocar esse caminho por essa. E como é que eu sei que esse grafo não tem cycle double cover? Porque se esse grafo G tivesse, eu poderia estender essa cycle double cover para uma cycle double cover desse. Bastaria que eu pegasse os dois ciclos que passam por essa aresta e pegasse os mesmos ciclos nesse grafo, trocando aquela aresta por essas duas. Beleza? Tá, e se esses vértices aqui são vizinhos, o que é que eu posso fazer? Isso daqui resolve? Tem certeza? Triângulo para fazer as duas vezes a aresta, aí não resolveria, porque não teria mais uma do triângulo para fazer duas vezes essa aresta de baixo. Veio um pouco cortado o seu áudio, mas eu acho que eu teria entendido, acho que eu entendi. Tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, se eu tivesse simplesmente removido essas duas, por que que isso daqui não teria, por exemplo, possivelmente criado uma ponte?
Porque pode ter um ciclo com essas arestas? Como assim? Não entendi, Guilherme. Ah, sim. E aí? Por exemplo, o que aconteceria se eu contraísse o triângulo inteiro? Será que isso resolveria? Se eu agora tornasse esse vértice igual a esse. Então, eu tinha isso, né? Essa era a situação. Então, uma possível solução é você considerar agora a contração de tudo aqui. Então, na verdade, o grafo se tornaria esse, né? Um único vértice aqui. E por que que isso daqui funciona? Bem, ele certamente tem menos arestas, tá? E aí eu tenho que me perguntar, se existe uma cycle double cover para esse, como que eu transformo numa cycle double cover para esse? Ora, é fácil. Eu pego os mesmos ciclos que estão aqui, beleza? E eu uso, bem, se um ciclo o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essas três arestas para estender essa cycle double cover. Por exemplo, adicionando esse ciclo aqui duas vezes. E aí, será que isso funciona? E aí? Quais são os comentários aqui que vocês fizeram? Deixa eu ver. Contrário do triângulo plano. Pode ser que o triângulo desse único ciclo. Tá. E aí, o que é que vocês acham? Qual que seria o problema dessa construção de volta aqui? Esse grafo de baixo tem menos arestas. E agora eu preciso mostrar que se ele tem uma cycle double cover, esse de cima também tem. Mas e se tem ciclos atravessando mais do que 4 vezes a aresta? Desculpa, o vértice que você contraiu o triângulo, se a solução no de baixo você tiver, digamos, 6 ciclos que atravessa do lado da esquerda para a direita, quando você volta ali para cima, você não tem como passar mais do que 4 vezes ciclos de uma aresta para outra. Então eu tenho, por exemplo, ah, assim, sei lá. Aí tem dois ciclos passando por aqui, dois passando por aqui e dois passando por aqui, é isso? Sim. Hum. E aí? Eu tiro uma das arestas do triângulo? Eu tiro as arestas do triângulo.
Assumo que esse grafo, assim, desse jeito? Mas o problema é que se você faz isso, você pode ter criado pontes. Será? Tiro essa? Ha. Tô, Oi, tá ouvindo? tô. Desculpa. Então, É, tipo, na verdade, essa ideia não é minha, não. O Caio que me contou ontem. É, Se você tira essa aresta, isso, essa aresta você tira mesmo. E tá. aí você assume que o novo grafo, digamos, G', ele tem uma cobertura. Tem como fazer ele. Ou seja, tem dois ciclos que passam por o que antes era o triângulo, essas duas arestas aí de cima. Tá, Aí agora você vai e volta pro G original. tá. Ah, só que aí você pega esses dois ciclos e aí eu acho que você tinha que partir ele em dois, tipo, em um dos ciclos você, mas aí pode ficar cobrindo só uma de cada vez. Tipo, a ideia seria, você pega esses dois ciclos e aí um deles você vai por um caminho e o outro você vai pelo outro. Ah, é isso, é isso. E aí depois você vai e coloca o ciclo do triângulo todo, porque aí todas as arestas vão ser cobertas duas vezes, exatamente. Faz Tá. sentido? Fez. E se esse grafo tem pontes? Se essas duas arestas agora viraram pontes? Tem como alguma aresta além delas virar point? Não. Então, deleta as duas. E aí, se você tiver uma solução para o grafo menor, aí é só você adicionar esse triângulo de volta e aí você coloca o triângulo duas vezes como ciclo. Perfeito. E aí, todo mundo entendeu? Eu não entendi, tipo, qual que é a diferença? Por que que deletar as duas garante que não vai ter a ponte? Bem, se você deleta esse cara, pode ter acontecido que esse grafo G fosse originalmente assim. E só tem vértices aqui, Tá. tá? Na Uhum. hora que você deleta isso, esse grafo não tem mais, não pode ter mais uma, não é mais um, não pode ser mais um contraexemplo para conjectura, porque ele não tem uma cycle double cover, Ok. Certo. né? Então você não pode mais falar assim, construir, qual que é o negócio, né? Eu quero mostrar que desse grafo G eu conseguiria construir um contra-exemplo menor, né? Então eu preciso construir um grafo que não tem pontos e que teria e que não tem uma cycle double cover. Mas esse grafo tem pontos, né? Mas aí o comentário é o seguinte: você agora olha para esse grafo que não tem pontos e aí você fala assim, se existe uma cycle double cover em cada um desses, eu consigo reconstruir uma cycle double cover nesse, colocando esse ciclo duas vezes, Ah, sim. beleza? Então tem basicamente aí alguns casos que você precisa tratar para resolver essa primeira aqui, né? Lembrando, para ficar claro para todo mundo agora. A gente começou com esse grafo G, e eu estou dizendo que esse é o menor grafo de todos que existem, que, não tem pontos, e dois, ele não é possível achar uma cycle double cover, tá? Então, a primeira coisa é olhar para esse vértice, e aí eu quero mostrar que ele não pode ter esse vértice de grau 2. Primeira coisa é assim, se esse vértice de grau 2 é dessa forma, e esses caras não são vizinhos,
Então, basta trocar esse vértice por uma aresta. Beleza. Eu sei que esse grafo não tem pontos, porque se ele tivesse pontos, só poderia ser essa aresta que eu criei, mas se essa aresta que eu criei fosse uma ponte, essas duas também seriam pontos. E eu sei que esse grafo não pode ter uma cycle double cover, porque se ele tivesse, eu usaria os dois ciclos passando por essa aresta e trocaria por dois ciclos passando por essas duas arestas, eu teria uma cycle double cover do grafo original. Qual que é a outra situação? Esses dois vértices são vizinhos. Tá? E aí, qual que foi o conjunto de sugestões aí? Eu retiro essa aresta. Se esse grafo permanece não tendo pontes, então há uma cycle double cover para ele. Então tem dois ciclos que necessariamente passam por aqui, por essas duas. Eu agora readiciono essa, troco um dos ciclos para usar essa daqui. Então agora eu tenho um conjunto de ciclos que usa todas as arestas do grafo duas vezes e essas três uma vez só. E aí agora eu adiciono esse ciclo para concluir, para achar uma cycle double cover desse grafo original. E a última possibilidade é que ao remover essa aresta, essas duas viraram pontos. Mas aí eu sei que aqui eu não tenho pontos, aqui eu não tenho pontos, daí eu pego uma cycle double cover de cada um desses e construo uma cycle double cover desse cara, colocando esse ciclo duas vezes. Beleza. Como que agora eu mostro que se tem um vértice de grau 4 ou maior, eu posso achar um contra-exemplo para a conjectura com menos arestas? Então, bem, você tem que novamente considerar, imagina, por exemplo, olha para esse par não vizinho, imagina que esses caras não são vizinhos, e aí? Você troca as duas arestas indo do vértice 4 para eles e aí você coloca uma aresta entre esses dois vizinhos. Como é que é? Eu troco essas duas por isso? Sim. E por que que isso daí vai funcionar? Porque se eu tenho uma cycle double cover para esse cara que usa essas arestas duas vezes, eu posso trocar, né, cada um dos ciclos que passa por aqui, eu posso trocar esse ciclo por esse caminho, não é isso? Sim. Tá, e se todos esses caras são vizinhos? Ups. Aí você tem uma clique K5 aí no grafo, né? Pelo menos. Exato. Pega ela e tira um triângulo qualquer dela. Por exemplo, ups. Ah, peraí, calma. Assim, e aí? Se tiver solução para ela, você adiciona o triângulo de volta e resolve. Adicionando tipo o ciclo do triângulo duas vezes. Perfeito. E aí, tudo certo também? Alguma dúvida? Eu não me convenci tão bonitinho do argumento de porque fazer essas modificações não geram nenhuma point. Tirar um triângulo? Aqui, por exemplo? Tirar um triângulo e a outra possibilidade que era trocar dois e transformar uma única aresta. O triângulo meio que faz sentido, que se você consegue chegar nesse K5 antes você conseguia sair dele de qualquer vértice, e agora você ainda consegue fazer a mesma coisa.
É isso, exatamente. O que é que acontece agora? Imagina que tem uma ponte nesse grafo, em algum lugar. Se você remove ela e desconecta o grafo, por que é que adicionar esse triângulo conectaria o grafo, já que esses três vértices já são conexos? Beleza? Gabriel. Faz sentido. Então é isso. Ao remover um triângulo, você não pode ter criado pontes, porque se houvesse uma ponte aqui agora, significa que ao remover, eu desconectaria o grafo. Mas se eu coloco esse triângulo de volta, eu não estou aumentando a conectividade do grafo, o que significaria que aquela aresta que eu removi no menor também seria uma ponte nesse, o que é um absurdo. Pergunta do André aqui. Adicionar o ciclo duas vezes é o seguinte, eu quero achar uma coleção de ciclos no grafo, tá? Que toca em cada aresta duas vezes. Só que eu posso repetir ciclos. Esse é o ponto. Então, nesse grafo, eu olho aqui para esse triângulo, eu removo ele. Nesse grafo menor agora, eu acho uma coleção de ciclos. Um ciclo, sei lá, tem um ciclo aqui, o outro pode ser esse triângulo duas vezes, o outro pode ser vários. Aí agora eu olho para o grafo original de volta, eu me pergunto, será que há nesse grafo original uma coleção de ciclo que toque em todas as arestas duas vezes? E essa coleção vai ser exatamente a do grafo menor e esse ciclo daqui, duas vezes. Então, todas as arestas desse grafo vão estar cobertas exatamente duas vezes pelos ciclos. Ou se ela é uma aresta desse, pela coleção do grafo menor, ou se ela é uma dessas três, por esse ciclo daqui escolhido duas vezes. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui, talvez. Entendeu? Então beleza. Então beleza. Então, ó, a gente acabou de ver com esse exercício 4.13 que vértices de grau 2 ou vértices de grau 4 você consegue diminuir. Significa dizer que qualquer contraexemplo para essa conjectura que seja o menor possível só tem vértices de grau 3. Tá? Então essa primeira parte aqui do grafo cúbico a gente mostra. E qual que é a segunda aqui? Ó? Todo vértice tem grau 3. Agora imagine que é possível colorir com todas as arestas com três cores, de modo que as arestas incidentes a cada vértice têm cores distintas. Por que é que esse grafo não pode ser um contraexemplo? Não pode ser um contraexemplo, não porque eu posso encontrar um menor, mas dessa vez porque com essa coloração eu conseguiria encontrar uma cycle double cover. Como que é essa cycle double cover em relação a essa coloração? Seria pegar o ciclo que fica corá, cor B, corá, cor B, corá, cor B. Depois o ciclo que fica corá, cor C, corá, cor C, corá, cor C. E o ciclo que fica BC, BC, BC. Que aí vai passar por se uma aresta tem uma cor, vai passar por ele no primeiro e no segundo, ou no primeiro e no terceiro. Ou no segundo e no terceiro. Perfeito. Basicamente o que você vai fazer aqui é considere os subgrafos induzidos pelas cores A e B, B e C, A e C. São três subgrafos. Ou seja, eu olho para o meu grafo e eu removo todas as arestas da cor C. Aí eu tenho esse cara. Olho para o meu grafo, isso eu tenho um subgrafo. Olho para o meu grafo e removo todas as arestas da cor A. Tenho esse cara. Olho para o meu grafo e removo todas as arestas da cor B. Tenho esse cara. São três subgrafos. Aí você pensa aqui, olhando para esse subgrafo, o grau de todo vértice é 2. Todo vértice tinha grau 3. Todo vértice era incidente a uma aresta de cor C. Ao remover todas as arestas de cor C, sobrou somente as arestas de cor A e B.
Então, todo vértice é vizinho de uma aresta de cor A a uma aresta de cor B. Então, o grau de todo vértice é 2. Ou seja, esse grafo daqui é uma coleção de ciclos. Esse gráfico daqui também é uma coleção de ciclos. E esse gráfico daqui também é uma coleção de ciclos. Mas se eu junto essas três coleções no meu grafo original, eu vou cobrir todas as arestas precisamente duas vezes. Uma aresta de cor A vai estar coberta por algum ciclo desse cara e algum ciclo desse cara. Uma aresta de cor B vai estar coberta por algum ciclo desse cara e algum ciclo desse cara. E uma aresta de cor C vai estar coberta por algum ciclo, por exatamente um ciclo em cada um desses dois. Então, eu tenho uma cycle double curva. A conclusão desse exercício 4.13 é que se você quiser fama eterna, ou se você quiser descobrir, que todo grafo tem uma cycle double curve, você basta apenas olhar para os grafos que são 3 regular e que não possuem uma coloração das arestas com 3 cores, de modo que arestas vizinhas têm cores diferentes. Tá? Então, é uma maneira de, digamos assim, reduzir o problema. Isso é muito comum em teoria dos grafos. Você quer tentar resolver um problema para todos os grafos, e aí você reduz ele para uma classe menor, mostrando que os contra-exemplos mínimos precisam ser daquele formato. Beleza? Vamos voltar aqui agora para o teorema da amizade, Friendship Theorem. Então, voltando aqui, né, a gente fez essa discussão, supõe que o grafo é simples, finito foi importante. Alguém conseguiu encontrar um contra-exemplo para grafos infinitos? A parte das 3 cores. Então, ó, imagina que aqui está meu grafo, beleza? Aí todo vértice vai estar aqui, vai ter uma aresta vermelha, uma aresta azul e uma aresta verde nele. Beleza? Todo vértice vai ser assim. Eu tenho um outro vértice aqui, beleza? Tem uma aresta vermelha. Ups, deixa eu colocar aqui. Vai ter uma aresta vermelha nesse cara. Vai ter uma aresta azul. Vai ter uma verde. Beleza? Todo vértice desse grafo vai ser assim, né? Esse aqui já tem uma aresta azul, então para ele vai ter uma aresta vermelha, uma aresta verde, etc. Tá? Então, o meu grafo ele tem essa cara aqui, né? Deixa eu colocar mais aqui, só para todo o vértice estar desenhado aqui. Beleza? E sei lá, ele fecha, né? Isso aqui vira um grafo. Aí o que eu estou fazendo aqui, digamos que o A é o azul, o B é o vermelho, o C é o verde, tá? O que eu estou fazendo aqui é simplesmente olhando para esse gráfico aqui agora e apagando tudo que é verde. Sendo o primeiro. Então, esse gráfico que sobrou aqui, todo vértice tem 2 vizinhos. Um que vai pela vermelha, outro que vai pela azul. Um gráfico em que todo vértice tem 2 vizinhos, necessariamente é um grafo que são vários ciclos disjuntos. Ups, eu queria ter feito talvez de outra cor. Meu Deus. Calma. Então, ao remover o verde aqui, esse gráfico que sobrou, ele vai ser assim. Um ciclo aqui, outro aqui. E todos esses ciclos, eu posso até ser que eles são pares. Esse gráfico que sobrou, ele vai ser dessa forma. E vários ciclos assim. Então, isso é uma coleção de ciclos. Eu guardo ela do meu grafo original. Aí agora eu olho de volta lá para o meu grafo original. Beleza? E tiro as azuis. E faço a mesma coisa. Depois eu tiro as vermelhas e faço a mesma coisa.
Você disse que você já entendeu, então acho que beleza. Eu vou pegar essas 3 coleções de ciclos e junto tudo. Maravilha. Show de bola. Vamos lá. Friendship Theorem. Alguém encontrou um exemplo aqui para grafos infinitos? Ups. Eu acho que eu imaginei um agora. Como que é? Pensa num grafo que tem 2 vértices A e B, Ah, e aí tem infinitos vértices, todos eles vizinhos de A e B, mas nenhum vizinho entre si. ups. Todos eles são vizinhos de A e B. Mas, espera, funciona? Qualquer par de Não, vértices não funciona. vizinho. A e B parece que tem vários vizinhos em comum. Esse grafo é assim. Ó. Ups. Um exemplo possível. Esse grafo aqui, ó, qualquer par de vértices tem um único vizinho? Não, falso. Né? Esse daqui, por exemplo, o vértice A e o vértice B não tem um vizinho em comum. Aí eu venho aqui e crio esse cara. Tenho que fazer isso para todo mundo. Né? Aí esse grafo aqui, o que é que aconteceu? Esses novos que eu criei. Bem, o que é que está faltando aqui? Né? Por exemplo, esse. Aí eu vou aqui e crio um vizinho para esses dois. Pego esse cara daqui, esse daqui, crio um vizinho comum para eles. Então, crio um cara novo aqui, vizinho comum desse, por exemplo. Faça a mesma coisa para esses dois. E você pode simplesmente iterar essa construção. Mas por que tem que começar pelo C5 para fazer isso? Por que não pode começar por qualquer? Bem, eu quero garantir, pelo menos, que não vai ter vértice vizinho de todo mundo. Por que eu não comecei? Então, eu sei que esses caras aqui nunca vão se tornar vizinhos, por exemplo. Por que eu não comecei com C4? Boa pergunta. C4 já vai ter 2 vizinhos em comum, né? Como é que é? C4 vai ter 2 vizinhos em comum, perfeito. Se eu tivesse... Não, mas eu digo, por que não começou com qualquer outro grafo? Não necessariamente um ciclo. Tipo. Poderia ter começado, mas esse daqui é o menor que você pode começar. Talvez. Entendi. Beleza? E aqui eu garanto que eu não vou ter... Não, mas o C3, por exemplo... Mas eu quero garantir que eu não vou ter um vértice vizinho de todo mundo. Então isso eu sei que está garantido aqui. Por quê? Bem, o C3 eu já tenho que todos os vértices aqui tem um... Está resolvido. Todos os vértices aqui já tem... Cada par de vértices já tem um vizinho comum. Por exemplo, se eu faço isso aqui agora, eu acabei de criar um C4 aqui. Tá? Entendi. Bem, eu vou deixar para vocês... Eu não estou demonstrando que isso aqui funciona, eu estou só dizendo qual que é a construção. Eu vou deixar vocês pensarem, talvez, por que ela funciona. Vamos lá para a demonstração do Friendship Theorem. Essa demonstração ela tem 2 partes. A primeira é puramente combinatória, e eu coloquei alguns exercícios para ela, e a segunda é utilizando autovalores. Esses 3 exercícios aqui, o objetivo dele é mostrar que se seja G um contra-exemplo, mostrar que se G é tal, que qualquer par de vizinhos, qualquer par de vértices tem um vizinho exatamente, e que não tem um vértice vizinho de todo mundo, então esse gráfico precisa ser regular. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero notar
acho que eu vou resolver até aqui em cima, é que, bem, como já foi até comentado, qualquer grafo que satisfaz essa propriedade que todo par de vértices tem um vizinho comum não tem C4. Isso aqui é proibido. Por quê? Porque se tiver um C4, esse cara daqui, o vértice A e o vértice B, tem dois vizinhos em comum. Então, qualquer grafo que é um contra-exemplo aqui para o Friendship Theorem, ele não pode ter C4. Tá? Em nenhum lugar dele. Mesmo que não seja induzido, ou seja, mesmo que tenha uma aresta aqui, não tem nenhum problema. Esse A e B ainda permanecem tendo dois vizinhos em comum. Então, isso é proibido. Em um gráfico que seja um contra-exemplo para o Friendship Theorem. Agora eu pego dois vértices, U e V, que não são vizinhos. U, assumo que U tem K vizinhos. Beleza? E eu pego V, que não é vizinho de U. Então, eu estou dizendo que o grau de U é igual a K. Eu quero mostrar que V tem pelo menos K vizinhos. Como é que eu consigo fazer isso? Bem, eu sei que U e V compartilham um vizinho. Digamos que eles compartilham esse cara daqui. Eles precisam, por definição do grafo, qualquer par de vértices tem um vizinho em comum. Beleza? Eu também sei que esse cara daqui, ele tem um vizinho em comum, exatamente um vizinho em comum com U. Sei lá, digamos que é esse cara daqui. Beleza? O que é que eu posso fazer aqui agora? Eu quero mostrar que V tem vários vizinhos. Então, por exemplo, eu estou me perguntando, ó, agora eu vou comparar V com cada um dos vizinhos de U. V e esse cara daqui tem um vizinho em comum, que é esse. V e esse cara daqui agora precisam ter um vizinho em comum. E esse vizinho em comum não pode ser U. Por que não pode ser U? Porque V já tem um vizinho em comum com U. Ops. Desculpa, porque V não é vizinho de U. Esse cara daqui não pode ser esse. Porque senão teria um C4 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. E da mesma forma, não pode ser esse. Por quê? Porque senão U e esse cara teriam dois vizinhos em comum. Esse e esse. Aliás, eu acho que eu já viajei aqui em alguma coisa. Eu estou olhando, desculpa, eu estou olhando para V e W e estou perguntando quem que é o vizinho em comum. Desculpa. Não pode ser U porque V não é vizinho de U. Não pode ser esse porque senão teria um C4. E não pode ser esse porque, ó, eu teria também um C4 aqui. Então, o vizinho comum de V com W precisa ser outro vértice. E por que não pode ser nenhum desses aqui agora? Por que não pode ser assim? Pelo mesmo motivo, V não tem nenhum outro vizinho aqui dentre os vizinhos de U. Então, o vizinho comum de V e W precisa ser outro vértice. Só que isso é verdade para todos os caras que estão aqui. Tá, por que o vizinho comum, ó, de V com esse cara não pode ser esse? Porque senão eu teria um C4. Então o vizinho comum de V com esse cara precisa ser outro vértice. O vizinho comum de V com cada um desses precisa ser outro vértice. Beleza? E aí?
Acho que só faltou o vizinho entre V e o que está entre U e V, né? Exatamente. O vizinho comum entre V e esse cara. Perfeito. Então, V tem 1, 2, 3, 4, etc. Para cada um dos vizinhos de U, daqui até aqui, V tem um vértice vizinho a mais, e V também é vizinho desse cara. Então, o grau de V é pelo menos K. Beleza? E aí, esse argumento é simétrico. Agora eu posso trocar o papel de U e V. Eu sei que, digamos que o grau de V é igual a, sei lá, K1. Eu também consigo mostrar que o grau de U, né, é pelo menos K1. Então, se o grau de V e o grau de U são ambos um maiores que o outro, maiores ou iguais, então eles precisam ser iguais. Daí eu concluo que o grau de U é igual ao grau de V. Beleza. Isso mostra que quaisquer não vizinhos têm o mesmo grau. É como que eu mostro agora que quaisquer dois vértices têm o mesmo grau. Vamos voltar aqui para olhar as hipóteses. Eu estou assumindo que, até agora, para mostrar que não vizinhos têm o mesmo grau, eu só precisei assumir a propriedade do teorema, da hipótese, que é qualquer par de vértices tem um vizinho comum. Só que nessa lista de exercícios, nessa sequência de exercícios, eu também estou assumindo que não há um vértice vizinho de todos. Talvez agora eu queira utilizar isso para mostrar que vizinhos também precisam ter o mesmo grau. Então, eu olho para o meu grafo todo aqui. Afinal de contas, eu sei que existe um grafo que não é regular e que qualquer par de vértices tem um único vizinho comum. Note que nesse grafo daqui, qualquer par de vértices que não é vizinho tem o mesmo grau. Esse cara não é vizinho desse, eles têm grau 2. Esse cara daqui do meio é vizinho de todo mundo. Então, ele tem o mesmo grau de que qualquer outro vértice para o qual ele não seja vizinho. Bem, só tem ele mesmo. Então, de alguma forma aqui agora, então isso aqui ó, é algo que existe. Eu quero mostrar que esse grafo daqui é regular, então eu preciso assumir que não tem esse cara vizinho de todo mundo. Eu sei que o não vizinho de V implica o e V mesmo grau. Como que eu uso aqui agora a inexistência de um vizinho de todos para mostrar que todos os vértices aqui têm o mesmo grau? Eu pego um par de vizinhos. O que é que eu posso fazer aqui agora? Ó, eu tinha pensado no seguinte, não sei se tá certo não, mas que nem fala no exercício, todo vértice, tirando o que é vizinho dos dois, vai ser vizinho ou de um, ou de outro, ou de nenhum dos dois, né? Mas se tiver um vértice que não é vizinho de nenhum dos dois... Peraí, calma. Todo vértice aqui... eu não posso ter um vértice que vai ser vizinho de ambos assim, não? Só um. No caso, Tirando eles não são ele, vizinhos. o O U e o W que você escreveu, eles não são vizinhos. É o U e o V do exercício anterior. Não, eu quero agora mostrar que vizinhos têm o mesmo grau. Eu já sei que não vizinhos têm o mesmo grau. Agora eu quero pegar U e W vizinhos. O que eu quero é mostrar que eles têm o mesmo grau. Então, aí qualquer vértice, tirando esses três, vai ser vizinho ou de U, ou de W, ou de nenhum dos dois.
Se tiver algum que não é vizinho de nenhum dos dois, já conclui que os graus são iguais, porque, né? Se ele não é vizinho de nenhum dos dois, é igual ao grau de U e é igual ao grau de V. Tá, Beleza. certo? Se eu tenho um vértice V aqui, que não é vizinho nem de U nem de W, eu sei que o grau de U é igual ao grau de V, e o grau de W é igual ao grau de V, e aí tudo terminou. Isso. Perfeito. E se V é vizinho de U? Então, se todos os vértices são vizinhos ou de U ou de V, então quando for comparar eles com... tipo assim, o que eles têm em comum com o U ou com o V vai ter que ser o VU. Então, esse VU, o que tá entre o U e o W, sabe? O que é vizinho de U e W vai ser vizinho de todos. Não sei se ficou... Por exemplo, se na ele é vizinho verdade. de U... Oi? Desculpa, Arthur. Oi? Eu interrompi o Arthur. pra Tá falar. dando pra me ouvir? Acho que tá travando. Tá, do Arthur tá travando um pouco. Tipo, a Tá, ideia que eu acho desculpa, que, na mas... verdade, você pega U e V que não são vizinhos. U e V que não são vizinhos. Isso. Aí você pega, você tem o W que vai ser o único vizinho comum deles. Certo? Tá. Aí beleza. Aí você pega qualquer outro vértice que não é nem U, nem W, nem V. Beleza? Nem esse. Pode ser esse. Pode ser esse. Tá. Esse vértice, ou ele é vizinho, ou ele não é vizinho de V, ou ele não é vizinho de U, ou ele não é vizinho de nenhum dos dois. Certo? Ele não pode ser vizinho de tanto U e V ao mesmo tempo, senão U e V teriam mais de um vizinho comum. Perfeito. Então, como ele não, digamos que ele não seja vizinho de V, de U, por exemplo. Tá. Né? Então, pelo exercício anterior, como eles não são vizinhos, eles têm que ter o mesmo grau. Esse tem o mesmo grau desse. Isso. Então, os dois têm grau igual a K. Tá. Certo? Então, você faz isso para todos os outros vértices. Então, você vai concluir que todos os outros vértices, tirando o W, tem que ter grau igual a K. Tá. Porque W é o único que é vizinho, tanto de U quanto de V, e U e V também tem grau igual a K. Só que aí, o W, a gente está assumindo, por hipótese, que o grafo não tem nenhum vértice que é vizinho a todo mundo. Então, significa que o W não é vizinho de algum desses vértices que a gente já concluiu que tem grau igual a K. Então, ele tem que ser não vizinho de algum deles. E como ele não é vizinho de algum deles, ele tem que ter o mesmo grau dele, que é igual a K. Então, todo mundo tem grau igual a K. Arthur concorda? Eu não sei se você entendi, não. Bem. Travou um pouquinho aqui também. É. Deixa eu ver se eu melhoro meu desenho aqui, talvez. Eu quero mostrar que esses caras têm o mesmo grau. Então, bem, eles podem ter um vizinho em comum, não é isso? Ops. E qualquer outro vértice vai ser vizinho de pelo menos um deles, digamos do W. Aí o argumento do Eduardo é que agora eu pego qualquer outro vértice do grafo e eu sei que esse cara não pode ser vizinho simultaneamente de U e de V. Então é de um deles pelo menos. Digamos de V. Pode ser de U também, tanto faz. Então, digamos que esse vértice aqui é o vértice Z. Então eu sei que D de Z é igual a D de V. É isso? Então agora eu olho para todos os outros vértices do grafo, digamos. E eu sei que, bem, U e V também não são vizinhos. Então isso aqui também são iguais, né? D de Z é igual a D de V, D de U, etc. E eu sei que, bem, eu posso fazer isso para todos os vértices do grafo. Então todos vão ter grau igual ao de U, ao de V, ao de Z. Todos vão ter o mesmo grau. E aí eu sei que o W precisa ser não vizinho de pelo menos um deles. O W já é vizinho de U, já é vizinho desse, mas precisa ser não vizinho de pelo menos um desses. Porque senão o W ia ser vizinho de todo mundo.
e isso é o que conclui. Beleza? Então você acaba conseguindo, supondo que não tem um vértice vizinho de todo mundo, você acaba concluindo que todos precisam acabar tendo o mesmo grau. No caso, ele já poderia não ser vizinho de Z, né? Porque Ele já... se ele fosse vizinho de Z, teria 2. Beleza. Exercício... Então, o grafo é regular de grau K. Ops. O grafo é regular. Última coisa, assumindo que o grafo agora é regular, como que eu consigo concluir que o número de vértices é K ao quadrado menos K mais 1? Essa daí eu só consegui chegar que o mínimo tem que ser K ao quadrado menos K mais 1. Só que o máximo não consegui concluir, não. Então vamos... Eu pego... Tô sendo pro mínimo. Eu sei que ele tem K vizinhos. É isso. E agora, o que o exercício falava? Examinando a vizinhança de U, conclua que N é igual a K ao quadrado menos K mais 1. Cada um desses vértices também tem K vizinhos. Não é isso? Bem, eu sei que esse cara tem um vizinho em comum com esse. Precisa ser um desse assim. Esse cara tem um vizinho em comum com esse. Precisa ser assim. Vocês concordam com isso? Que a vizinhança de U é dessa forma? Sim. Onde que estão os outros vizinhos desse cara? Tem que estar para cá. Aqui eu tenho K menos quantos vértices? K menos 2. Né? Porque esse cara aqui tem um vizinho aqui embaixo e um vizinho aqui. Mesma coisa. E eu também sei que a vizinhança desse não pode ter ninguém aqui. Senão, esses dois teriam dois vizinhos em comum. Então, a vizinhança desse cara está aqui também. Tem K menos 2. A vizinhança desse cara aqui, todos eles têm K menos 2. Foi até aqui que você chegou, Eduardo? Exatamente. Exatamente. Aí, o que é que acontece agora? Por que que eu sei que não pode ter mais nenhum vértice nesse gráfico? O que é que aconteceria se esse cara tivesse um vizinho que não está aqui? Tivesse um vizinho aqui, por exemplo. Qual que é a... Eu tenho que conectar ele para trás para ele poder ser vizinho comum do primeiro vértice lá atrás. Pois é, então, ele precisa ter um vizinho em comum com esse cara. Então, eu preciso ter uma conexão assim, né? Isso. E onde é que estaria o problema aqui agora? Eu formei o C4. Não. Onde é que estaria o problema aqui agora? Onde é que estaria o vizinho em comum desse cara com esse, por exemplo? Será que o problema é aí? Mas, tipo, antes do Z, você já não tinha o vizinho comum dos caras, Desse, tipo, desses círculos, eu não tinha o vizinho em comum deles com quem? com os outros caras dos outros círculos, tipo, o cara do último, esse cara do último círculo, Eu já não tinha isso. isso. Tipo, o que me deixou muito incomodado é porque já é impossível construir. Então, tipo, eu não conseguia chegar em lugar nenhum porque eu nunca ia conseguir manter todas as propriedades. Porque a ideia da prova é justamente mostrar que é impossível.
Tipo, eu sempre encontrava, todo jeito que eu continuasse construindo o grafo, eu sempre encontrava o problema de não conseguir manter a propriedade. Todo mundo é vizinho de exatamente um em comum e não tem nenhum que é vizinho de todo mundo. Eu travei. Bem, é basicamente isso. Tá, agora eu me dei conta. Imagina que esse cara tem um vizinho aqui. Beleza. Z. Vamos ver se a gente refaz aqui. O Z, ele precisa ter um vizinho comum com U. Né? Digamos que foi esse cara daqui. Então, o Z sendo vizinho desse cara, ele deveria, na verdade, estar aqui dentro. Né? Aqui estão todos os vértices. Aqui estão todos os vértices. Aqui estão todos os vértices. A distância igual a 2 de U. São os vizinhos dos vizinhos de U. E não há vértice a distância igual a 3 ou maior de U. Maior ou igual. Então, esse não pode ter mais nenhum vértice nesse gráfico, porque se tivesse um vértice para cá, ele precisa ter um vizinho comum com U e, portanto, na verdade, ele estaria ficado aqui, em uma dessas caras. Beleza? Então, isso aqui não existe. E o grafo, sei lá se ele existe ou não, mas o tamanho dele precisa ser esse. E o tamanho desse grafo aqui eu tenho 1, aqui eu tenho K menos 1, e aqui eu tenho K menos 2 vezes K menos 1. E aí, se eu somar essas três coisas, o resultado é igual a K ao quadrado menos K mais 1. Certo? Fez sentido. Tá certo essa conta? K ao quadrado menos 2K. Ué. É K, na verdade, né? É K menos 2 vezes K. Aquela coluna do meio tem K vértice. Qual coluna tem K vértices? Essa daqui? Não, a do meio. A 1, depois K. Tem razão, tem razão. Aqui tem K. Beleza. Então aqui é K. Beleza. Perfeito. Agora tá certo. Obrigado. Beleza. Então, ó, até aqui a gente concluiu agora. A gente está supondo que o teorema é falso, tá? Então cada par de vértices tem um vizinho comum. Não há um vértice vizinho em todo mundo. A gente acabou de concluir que G é K regular e que o número de vértices de G é K ao quadrado menos K mais 1. Então, o resto dessa demonstração aqui agora, ela usa os autovalores da matriz de adjacência, tá? Então, a gente assume que G é um grafo K regular, todo par de vértices possui um único vizinho, G não tem um vértice vizinho a todos e o número de vértices é igual a isso. Então, agora, ó, a gente pode assumir que K é maior ou igual que 3, por quê? Porque se K for 2, o N vai ser igual a 5. E aí você está simplesmente olhando para todos os grafos regulares com 5 vértices. Só existe um, de grau 2, né? Que é esse. E esse grafo daqui não satisfaz o teorema. Né? Ele tem pares de vértices que não tem vizinhos em comum aqui. Então esse cara daqui não pode ser, né? Então a gente já sabe que o K precisa ser pelo menos 3. E se o K for 1, também não tem nada que ser feito aqui. Se o K for 1, a gente vai ter o grafo um vértice só. Bem, não tem como, não vai caber aqui. Isso daqui é o que eu queria focar com vocês, que é a parte de matriz de adjacência, talvez, que é importante a gente entender.
O que é que acontece quando eu pego a matriz de adjacência de um grafo e multiplico por ela mesma? Essa entrada daqui, ela é o produto dessa linha com essa coluna. Essa linha daqui e essa coluna são iguais. A matriz de adjacência é uma matriz simétrica. Então, eu estou multiplicando aqui zeros e uns pela mesma coisa. Ops, não precisa do transposto aqui. Pela mesma coisa. O resultado é exatamente a quantidade de uns. Tá? Esses vetores são iguais, eles têm zeros e uns. Quando eu fizer esse produto interno, o resultado vai ser a quantidade de uns. Então, o que aparece aqui é o grau do vértice 1. O que aparece aqui é a segunda linha vezes a segunda coluna. O que aparece em cada uma dessas entradas à diagonal é o grau do vértice. Esse grafo ele é K regular. Todo vértice tem grau K. Então, aqui eu tenho K, 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 K. E o que aparece aqui fora? Isso aqui, ó, vai ser linha 1 vezes coluna qualquer coisa aqui. Esses aqui são os vizinhos do vértice 1. Esses aqui, digamos que isso aqui é 1, sei lá, 7. São os vizinhos do vértice 7. Eu estou multiplicando dois vetores de zeros e uns. Cada um deles tem a posição 1 tem o vizinho daqueles vértices. Esse resultado aqui, eu só vou somar 1 aqui, possivelmente, quando eu tiver um 1 na mesma posição. E um 1 na mesma posição significa dizer, então, por exemplo, eu vou ter aqui na posição 3, eu tenho 1. Se eu tenho 1 na posição 3 aqui também, significa dizer que o vértice 3 é vizinho do vértice 7 e é vizinho do vértice 1 também. Mas se eu tenho também um 1 em comum aqui na última posição, significa dizer que o último vértice é vizinho comum do vértice 7, vizinho do vértice 7 e vizinho do vértice 1. Então, as posições que têm uns em ambos são os vizinhos em comum desses vértices. E por hipótese, a gente está assumindo que todos os vértices do grafo têm exatamente um vizinho em comum. Então, essa matriz ela vai ser assim, ó. Ela tem K na diagonal e ela tem uns fora da diagonal. Quadrado da matriz de adjacência. E isso eu estou representando nessa fórmula aqui. O J, para mim, é a matriz que todo mundo é igual a 1. Tá? Beleza? Então, vai ser K menos 1 vezes a identidade, mais J. E agora eu vou me perguntar quem que são os autovalores dessa matriz de A ao quadrado. Bem, os autovalores dessa matriz são fáceis de calcular. Espero que ninguém tenha dificuldade em calcular os autovalores dessa matriz. Essa matriz ela tem posto 1. Tá? Então, a nulidade lá dela é n menos 1. Esses são exatamente correspondendo a autovalores iguais a 0. Essa matriz aqui, os autovetores de J, são o vetor todos uns, que tem autovalor igual a n, o número de entradas, e qualquer coisa que seja ortogonal a esse cara, que tem dimensão n menos 1, e todos vão ter autovalor 0. Então, eu tenho autovalor n com multiplicidade 1, e eu tenho autovalor 0 com multiplicidade n menos 1. É exatamente o espaço de vetores ortogonal a esse cara. Qualquer coisa ortogonal a esse cara vai ser um autovetor de J, que vai ser ortogonal a todas as linhas.
Então, ao multiplicar J por qualquer coisa ortogonal a esse cara, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, 0 é um alto valor. E esse espaço daqui, ele tem dimensão n-1. Então, o 0 tem multiplicidade n-1. Então, os autovalores de J, eu sei quais são. E, portanto, eu sei quais são os autovalores de A ao quadrado. Os autovalores de A ao quadrado, se eu tenho um autovalor, se J vezes V é igual a θ vezes V, então K-1 identidade mais J vezes o mesmo V vai ser igual a K-1 identidade vezes V mais J vezes V, e o resultado aqui vai ser exatamente K-1 mais θ vezes V. Então, se alguém é um autovetor de J para autovalor θ, o mesmo cara é autovetor dessa matriz, mas o autovalor agora é K-1 mais θ. Isso aqui é Gaal, nível Gaal de dificuldade. Beleza? Então, eu sei que os autovalores de A ao quadrado vão ser K-1 mais 1, K-1 mais 1, que é igual a K, e vão ser K-1 mais 0, que é K-1. Esse daqui tem multiplicidade 1, esse daqui tem multiplicidade n-1. É o que está escrito aqui. Quem que são aqui agora os autovalores de A? Eu sei que A ao quadrado vezes V é igual a θ vezes V. Né? Desculpa. Eu sei que A vezes V é θ vezes V. Se isso daqui é verdade, então A ao quadrado vezes V é θ vezes A vezes V, que é θ ao quadrado vezes V. Então, todo mundo que é autovetor de A também é autovetor de A ao quadrado. Só que o autovalor ficou ao quadrado. Então, eu sei que os autovalores de A são tais que ou isso aqui é igual a K, ou isso aqui é igual a desculpa, isso aqui era um N, né? Ah, me enganei, isso aqui era um N. É K-1 mais N. Com multiplicidade de 1 era N, com multiplicidade de 1 e 0. Então, os K-1 mais N. Tá aqui. Então, os autovalores de A, θ, são tais que θ ao quadrado é K-1 mais N, ou K-1. Isso que está aqui, lembra, o N, a gente já sabe que é K ao quadrado menos K mais 1. Então, K menos 1 mais N é K ao quadrado. Então, todos os autovalores de A, θ, são tais que θ ao quadrado ou é K menos 1 ou é K ao quadrado. Então, os autovalores de A são K ou mais ou menos raiz de K menos 1. Por que não pode ser menos K? Bem, porque eu sei que K é um autovalor. Basta você pegar a matriz de adjacência e multiplicar pelo todos uns. Isso daqui eu deixei como exercício. Exercício 5.1. Se um grafo é K regular, então K é um autovalor. É só multiplicar todo mundo aqui por todos uns. Então, eu sei que K é um autovalor. Eu sei que os outros autovalores são mais ou menos raiz de K menos 1.
Então, agora, eu vou me preocupar, eu vou dizer, então, qual que é o resumo aqui agora? Autovalores de A. Eu tenho K com multiplicidade igual a 1. Eu tenho raiz de K menos 1 com multiplicidade, digamos, P. E eu tenho menos raiz de K menos 1 com multiplicidade Q. Eu sei que a soma dessas coisas, dessas multiplicidades, é N. Quantidade de autovalores total que eu tenho no meu gráfico. Tá? Então, ó, aí vem outra coisa que agora eu já não sei se vocês vão lembrar, mas não tem problema, o objetivo aqui é mais expositivo mesmo, é que a soma dos autovalores de qualquer matriz é igual ao traço da matriz, que é a soma da diagonal. A matriz de adjacência de um grafo, a diagonal só tem zeros. Então, essa soma é igual a zero. Então, para essa situação, eu tenho que a soma desses autovalores precisa ser zero, com multiplicidade, claro. Então, K mais P vezes raiz de K menos 1 mais Q vezes menos raiz de K menos 1 é igual a zero. E eu também sei que... Ups, não era isso que eu queria. Peraí. E eu também sei que 1 mais P mais Q é igual a N. Beleza? São as duas coisas que eu sei. Aí agora eu vou... esse aqui eu queria que fosse P e Q, que loucura. P e Q. P e Q. P e Q. Eu vou olhar para essa equação aqui embaixo e vou reescrever ela. Eu tenho que raiz de K menos 1 vai ser igual a K dividido por P menos Q. E agora entra uma propriedade muito interessante de números em geral, que todo mundo deveria saber, espero, é que a raiz quadrada de qualquer coisa ou é inteira ou é irracional. Bem, a raiz quadrada de um inteiro, né? A raiz quadrada de um número inteiro ou é inteiro ou é irracional. Não pode ser um número racional que não seja inteiro. Todo mundo sabe disso? Você pega aqui raiz quadrada de, sei lá, 81 é 9. E raiz quadrada de 70. Raiz quadrada de 70 tem uma dízima periódica infinita aqui. Por quê? Vocês já viram a demonstração que raiz de 2 é irracional? Isso já. Então, é só você meio que generalizar agora nos termos parecidos. Você sabe se raiz de 2 é P sobre Q, então isso daqui, esses aqui são coprimos, tá? E Q é diferente de 1, então você tem que 2 vezes Q ao quadrado é igual a P ao quadrado, e o número de fatores iguais a 2 em ambos os lados vai ser diferente. Do lado de cá vai ser ímpar, do lado de cá vai ser par. Isso é uma contradição. Aí como que você generaliza isso aqui agora? Você assume que raiz de qualquer coisa é igual de um número inteiro m é P sobre Q. Então isso aqui vai implicar que Q vezes raiz de m é igual a P ao quadrado. Ups. E agora você vai contar fatores primos dos dois lados e vai tentar achar uma contradição. Claro que agora você tem que se preocupar se tem fatores em comum de um lado ou de outro, etc. Mas, bem, não é muito difícil você generalizar essa ideia para essa ideia.
Então, esse número daqui, não sendo irracional, já que é uma razão de 2 inteiros, precisa ser um número inteiro. Então, esse número é um número inteiro. E aqui está a conclusão. Ó. Se raiz de k menos 1 é igual a m, eu agora sei que m vezes p menos q é igual a k e m ao quadrado é igual a k menos 1. Então, isso daqui é igual a m ao quadrado mais 1. E agora eu tenho um problema. M divide isso e m divide isso. M não pode dividir isso, mas ele divide o lado esquerdo. A não ser que m seja igual a 1. Por exemplo, se m fosse 2, o lado esquerdo ia ser par e o lado direito ia ser ímpar. Se m fosse 3, o lado esquerdo ia ser um múltiplo de 3, o lado direito ia ser um múltiplo de 3 mais 1. Então, m precisa ser 1. Se m é 1, o k é 2. E se o k é 2, a gente já tinha concluído que não dava. E isso conclui a demonstração do teorema. Tá? Por que eu escolhi mostrar isso para vocês? Esse tópico ele não é um tópico, né, de teoria dos grafos, né? É alto, sei lá, teoria dos grafos clássica, né? É um tópico de teoria dos grafos. Mas, por exemplo, ele não está lá no livro do Distel. O livro do Distel fala muito brevemente sobre matriz de adjacência. Porque uma das coisas que eu acho mais legais da teoria dos grafos é como você consegue associar, às vezes, a outras áreas da matemática. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma correspondência de grafos com álgebra linear. Mais para o final do curso, a gente vai ver grafos com probabilidade. E talvez eu até dê um pouquinho mais de ênfase nisso. Daqui a pouco, a gente vai falar de grafos planares, vai aparecer um pouco de topologia. E muitas informações sobre grafos você só consegue extrair, às vezes, utilizando essas técnicas de outras áreas. Esse é um excelente exemplo. Esse teorema foi demonstrado em 1966 por 3 teoristas de grafos muito famosos. Esse daqui, potencialmente, um dos matemáticos mais famosos do século XX. Né, famoso por ter tido mais de 1000 artigos e ter colaborado com muitos matemáticos, etc. Paul Erdős. Eles mostraram o teorema em 66, basicamente exatamente isso que eu mostrei para vocês aqui. Né, eles primeiro reduziram para o caso em que o grafo é regular e aí se deram conta que utilizando autovalores dá para chegar numa espécie de contradição. A primeira demonstração desse teorema puramente combinatória, que não menciona a palavra autovalor, só apareceu nos anos 2000 e ela é terrivelmente complexa. Assim, uma análise caso, depois de caso, etc. Então, esse é um excelente exemplo de como pensar nessa correspondência de grafos com outras áreas, no caso aqui álgebra linear, pode ajudar a demonstrar alguns resultados. Nesse exemplo aqui, é a maneira mais eficaz de você meio que contemplar essa informação global que todo vértice tem, todo par de vértices tem um vizinho comum. Tá? A gente não vai mais falar sobre isso. Quem tiver achado isso aqui interessante, adorou, nossa, grafos de álgebra linear, então fale comigo depois da aula. Eu também adoro. Mas se você... mas ao longo do curso a gente vai ver outros exemplos de como grafos de outras áreas da matemática têm interseção. Tá? Mas no final do curso acho que eu vou dar até uma ênfase um pouco maior em grafos de probabilidade. Falar um pouco sobre o que se chama método probabilístico em teoria dos grafos. Mas é isso. O que é que eu espero, né? Obviamente, para a prova, sei lá, né? Claro que eu não espero que vocês sejam capazes de produzir uma demonstração com autovalores como essa, porque eu sei que envolve saber esses autovalores, etc. Então, isso aqui era mais uma... Né, o que eu espero que vocês saibam de grafos e matriz de adjacência são esses exercícios mais simples. Por exemplo, esse exercício 5.7, ele é relativamente simples e ele usa meio que só a definição de autovalor e você pensar no que é que significa pegar A vezes V igual a θ vezes V, assumir que, aí eu peço para você mostrar que qualquer autovalor do grafo
é menor ou igual do que o maior grau. Então, pensa um pouco nessa equação, olha para ela linha por linha, vê se vocês conseguem. Essa daqui talvez seria o mais difícil que eu esperaria que vocês soubessem, mas esse exercício ele é bem, se encontra ele na internet fácil, então quem tiver dificuldade, dá uma pesquisada nele. Um tipo de exercício bem mais fácil é esse 5.1. Eu tinha deixado na aula passada mostrar que se um grafo é regular, então o K é sempre um alto valor. Tá? Mas o mais importante, talvez, dessa parte, desse teorema do Friendship Theorem, era isso, foi essa discussão mais elementar, sobre vértices vizinhos, onde estão os vizinhos, etc. Tá? Então, saber pensar nesses problemas e identificar essas subestruturas, como a gente fez aqui. Beleza? Tanto nesse exemplo, como nesse daqui. Né? No exemplo do remover vértices aqui, etc. Então, foram dois exercícios que eu acho bem legais, que já mostram assim como observações elementares permitem você chegar rapidamente em teoremas que não são óbvios. Né? Esse daqui certamente é um teorema que não é óbvio. Beleza? Alguma dúvida? Eu vi poucas dúvidas lá no canal de dúvidas aqui no Teams, dúvidas sobre exercícios, né? Eu acho que eu queria estar tirando mais dúvidas sobre exercícios, então coloquem lá alguma coisa. Ou então perguntem agora, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora sobre qualquer exercício, ainda dá tempo de discutir um exercício talvez, e se alguém tiver mais eu posso ir lá depois no Teams. Acho que o exercício 7 é um que acho que até o Guilherme tinha pedido lá atrás, mas eu não sei se você chegou a responder na aula ou se você não respondeu lá, é um que eu fiquei com dúvida. O exercício 7. Não. O que é esse N0 aqui? Eu preciso lá ver isso. Teorema 1.3.4, eu me esqueci de olhar esse. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Um ponto 3.4. N0 é essa fórmula daí, né? Então eu quero mostrar que esse D de G é a média dos vértices, é isso? O grau médio? Isso aqui. Eu entendi que. É isso. Acho que é. Então, se o grau médio é maior ou igual que D, que é maior ou igual que 2, então o tamanho de G é maior ou igual que isso. Então, o que ele está pedindo nesse exercício 7, como que eu faço aqui agora? Espera aí, calma. Deixa eu melhorar aqui esse negócio. Show de bola. Então, o que ele está pedindo nesse exercício 7? Vamos ver. Ele quer que você mostre que G é um grafo. Então, se o grau mínimo de G é maior ou igual que D
que é maior ou igual que 2, e o girth é maior ou igual que o Gzinho, então o tamanho de G é maior ou igual que essa fórmula dali, né? Bem, 1 mais D somatório D menos 1 elevado a I, ou 2 vezes o somatório D menos 1 elevado a I. Não é isso? Aqui esse G é ímpar e aqui esse G é par. E aí, como é que mostra isso? Todo mundo está acompanhando que esse é o que eu desafio aqui agora? Beleza? Beleza. Eu acho que você começa parecido com a proposição 1.3.3 que tem lá no livro. Que é olho para o vértice aqui e olho para os vizinhos dele, não é isso? Isso. É. Tá. Sei lá. Aí agora eu continuo, né? E aí o ponto é que eu só vou começar a ter interseção quando você chegar em G sobre 2, não é isso? Isso, é porque senão você criaria uma cintura menor do que a menor. Ah. Então, quantos vértices tem aqui, pelo menos? Aqui tem 1, aqui tem D, aqui vai ter D vezes D menos 1, não é isso? E eu vou continuar sempre com vértices diferentes até eu chegar na metade de G aqui. Na metade, bem, se G, estou assumindo que G é igual a 2 vezes R mais 1, ou G é igual a 2R. Então, até chegar em R, eu vou ter sempre vértices diferentes. Então, cada um dessas casinhas, essa aqui tem D, essa aqui tem D vezes D menos 1, essa última daqui vai ter D vezes D menos 1 elevado a R. Parece bom? Funcionou isso? Ok, ok. Então, Faz sentido. então tá. Terminou o problema? Bem, eu estou bem convencido que isso é exatamente se R for ímpar. Acho que o que me deixou, que eu achei mais estranho é por causa do par. Porque aí você não tem mais esse D vezes tananã, você tem só 2 vezes tananã. Hum, hum. Ah, bem, qual que é o ponto? É porque é o seguinte, o que eu acho que deve estar acontecendo aqui? Ele definiu esse N0 dessa forma, essa expressão N0 igual àquilo, para poder enunciar o teorema do Alon-Hurry lineal, que provavelmente faz uma análise muito mais cautelosa do que isso, porque ele está usando grau médio e não grau mínimo. E talvez na análise mais cautelosa deles, para quando a cintura é par, você não consiga demonstrar para 1 mais D vezes esse somatório. Talvez você só consiga demonstrar para 2 vezes o somatório. Mas nesse Ah, tá. caso, a gente está utilizando o grau mínimo e a gente consegue facilmente ver isso para 1 mais D vezes o somatório. E isso daqui é maior ou igual que isso?
É certo, então fica só um bound largão, assim. Então é só um bound. Pois é, aqui você está conseguindo fazer melhor do que o N0, tá? Mas é o que, assim, ele definiu o N0 dessa forma porque no resultado lá do Alon Rure lineal precisava. Aqui não precisa, mas tudo certo. Então você consegue demonstrar nessa propriedade aqui, que o G é maior do que esse, né, do que esse cara daqui. Faz sentido. Entendi. Beleza? Pegadinha. Tinha perguntado também, tem sido o Guilherme, né? O Guilherme, tudo ok, Guilherme? Você tá aí, Guilherme? Acho que ele saiu já. Ah, bem, depois ele dá uma olhada aqui, então. Valeu, obrigado, Coutinho. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Talvez rapidinho aqui, em 2 minutos. Eu acho que no caso de ímpar dá para até fazer um pouquinho melhor. Tipo, aquele 1 é que é do vértice inicial que você considerou, né? E aí você tem que, tipo, isso daí tudo tem que estar completo até aí no R. Só que aí para poder ter o ciclo agora eu confundi se é no ímpar ou no par. Eu acho que precisa descer mais um vértice pro lado e aí depois esse vértice pode estar conectado com todo mundo. Deve dar para melhorar um pouco, eu concordo, mas não deve ser uma melhoria, assim, levando em conta o tamanho desse número, ela não deve ser substancial, mas deve dar para melhorar um pouco, sim. Eu acho basicamente que você pode exigir a exigência de mais um vértice além daí. E aí você consegue conectar ele com todo mundo e funciona. Deixa eu ver aqui um exercício que pediram. Pior que você pode restringir mais, que ele não pode conectar a todo mundo, senão ele vai criar ciclos menores. Deve dar para melhorar um pouco isso, mas não, digamos, não assintoticamente, certamente. 43. Mostre em um gráfico conexo os conjuntos minimais de arestas. The minimal edge sets containing an edge from every spanning tree are precisely its bonds. Tá. Então, ó, eu acho que eu vou acabar o quê? Passando um pouquinho do horário, mas deixa eu comentar esse exercício, então. Exercício 43. Que é o que eu acho que... Como é que eu deixo ele aqui agora? Espera aí. Maravilha. Quem será que ganha se eu colocar essa na frente da outra? Que loucura. Se eu colocar assim. Que massa. Então, ó. O que é que são as bonds? As bonds são os cortes minimais. Né? Então, são os cortes que não contêm nenhum outro corte. Cortes que não contêm qualquer outro corte. Tem acento aqui? Tem, né? Ou não tem mais? Que não contém qualquer outro. Tem. Não tem? Tem. Acho que tem, porque é plural. Tem. Que não contém qualquer outro. Não, eu tenho certeza que já teve. Disso eu tenho certeza. Mas. Deve ter ainda. Cortes que não contém qualquer outro corte. Beleza. E a gente viu que esses são. Você acha que é circunflexo? Que loucura. Você acha que é assim? Acho que não. Será? Pode ser. Bem, cortes que não contêm qualquer outro corte. E esses a gente viu que são exatamente cortes entre componentes conexos. Cortes entre componentes conexos. Componentes conexos. Né? Um dos teoremas que a gente viu. Então, os bonds são exatamente quando você pega o seu gráfico
e você tem aqui uma componente conexa. Um dos lados é uma componente, ambos os lados são uma componente conexa e você tem isso daqui. Tá? Então, isso aqui são bonds. O que ele está pedindo aqui é para você considerar os conjuntos de arestas minimais que contêm uma aresta de todas as árvores. Spanning trees. Então, agora é outra coisa. Né? Ele agora está pedindo para você... Deixa eu melhorar aqui rapidinho. Será que eu vou conseguir fazer isso? Fantástico. Então, ele agora está pedindo para você considerar todos os conjuntos de arestas, tá? Que contém pelo menos uma aresta de todas as árvores, pelo menos uma aresta de todas as árvores, spanning trees, árvores geradoras, e dentre eles, pegar aqueles que não tem nenhum outro dentro deles. Então, aqueles minimais, tá? E está querendo mostrar que esses dois conjuntos são iguais. Então, a primeira coisa que você tem que notar aqui é que qualquer bond contém uma aresta de todas as árvores geradoras. Por quê? Porque se eu tenho uma árvore geradora, ela pode estar vários caras aqui, vários aqui, mas em algum momento ela é conexa. Então, em algum momento ela precisa atravessar isso daqui. Então, uma primeira observação é que todo bond, ou elo, né? Eu estava chamando elo, eu acho. Todo elo contém ao menos uma aresta de toda árvore geradora. Então, bem, eu estou olhando para esses dois conjuntos. Né? Eu tenho aqui o conjunto de todos os bonds, aqui eu tenho esse outro conjunto, e eu sei pelo menos que o conjunto dos bonds está dentro desse cara daqui. Né? Então, eu tenho aqui, imagina aqui que eu tenho, sei lá, todos os conjuntos de arestas, né? Aqui eu tenho, sei lá, um conjunto de arestas S1, S2, S3, cada um desses caras aqui é um conjunto de arestas, e eu sei que os bonds são um subconjunto deles. Beleza? Eu quero mostrar, eu já sei que os bonds são minimais em outro lugar, são entre todos os cortes. Aqui eu tenho todos os cortes. Aqui eu tenho todos os conjuntos que contêm aresta de pelo menos... Todos os conjuntos de arestas que contêm pelo menos uma aresta das árvores geradoras, eu já sei que os bonds, que são os minimais dos cortes, estão aqui dentro. Como é que eu mostro que não tem nenhum outro elemento aqui dentro que é minimal? Então, basicamente, eu pego um cara, um conjunto que contém a aresta de todas as árvores geradoras, que não é um corte, e mostro que tem um corte contido nele. Como é que eu faria isso? Tá acompanhando? Quem que perguntou? André. Tá acompanhando por enquanto? André? Bem, não sei se o André está sem microfone, se quiser responder no chat também. Respondeu no chat. Ué, não apareceu para mim, não. Ué. Bem. E aí, como é que a gente continua agora?
Eu não entendi essa última parte. A gente quer pegar um conjunto que tem uma aresta de cada árvore e mostrar e assumir que ele não é um elo, e aí mostrar que dentro dele tem um elo. Exato. Então agora eu quero pegar um conjunto que contém aresta de todas as árvores e mostrar que tem corte dentro dele. E aí? E aí? Ó, imagina que eu tenho uma árvore aqui. Qualquer. Alguma aresta dessa. Aí pega o meu conjunto F. Alguma aresta dessa árvore pertence a F. Digamos essa. Quem que é um corte que eu sei que tem que estar dentro de F? Uhum. Ó, essa aqui é a aresta que está dentro de F. Eu sei que ela está dentro de F. Vou olhar agora para o corte fundamental definido por essa aresta, que é isso daqui. Né? Que é o corte que separa esse lado dos vértices desse lado. Será que eu consigo mostrar que toda aresta verde está em F? Acho que, tipo, suponha que uma aresta verde não tá em F. Tá. Qualquer um. Essa daqui, aresta E. Então, vou supor que a E não pertence a F. E aí? E aí, então, tipo, a árvore, a spawning tree que você forma trocando a aresta vermelha pela aresta verde, Isso. por Então, enquanto você não tá cobrindo ela. Então você sabe que um dos deixa eu colocar aqui. Peraí, calma. Deixa eu pegar T, eu tiro F e eu adiciono E. E agora? Então você sabe que, tipo, como essa nova árvore, o E não tá no F, então você precisa ter alguma outra aresta que não tá no corte fundamental dentro de F. Então, essa daqui, por exemplo, precisa estar em F. E agora? Vou pensar mais, peraí. E aí, André, alguma ideia? Nesse processo que eu acabei de fazer aqui, o que é que eu consegui fazer? Eu consegui exibir uma nova árvore geradora, obtida tirando F e colocando E, que tem uma aresta a menos. E aí? Eita, pô, me esqueci que tinha uma reunião aqui agora. Ai, meu Deus.
Galera, acho que vou precisar ir. Conclusão. Eu repito esse processo. Repito esse processo indefinidamente. Vou construir vez a vez. Pego agora outra aresta que está na minha árvore e que está no F. Pego o corte fundamental dela, troco. Vou repetindo, 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 até que finalmente eu vou chegar numa árvore geradora que não tem nenhuma aresta do F. Beleza? E aí isso seria uma contradição. E aí acabou. Tá bom? Mas eu vou precisar ir agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês coloquem, por favor, no chat no Teams e a gente continua. Valeu? Falou, galera. Até terça. Valeu. Até terça.